Olá, uma boa noite a todos. Estamos nessa primeira sexta-feira nos reunindo para realizar mais um estudo, para iniciar o nosso estudo do Evangelho, o estudo do Evangelho na sua simplicidade. E você que nos acompanha, uma boa noite, que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus possa te envolver nesse instante, trazendo a paz e o equilíbrio que você necessita. Hoje estamos com a nossa sala, nós temos o Anderson Garcia, temos a Eunice e temos a Catiúcia. Boa noite, pessoal, todos bem? Boa noite. Certo? Boa noite, tudo Boa bem, noite. graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Bem-vindos. Então, hoje nós vamos bater um papo, vamos conversar, vamos fazer o nosso estudo do Evangelho, na sua simplicidade. Então, sem mais delongas, a gente vai dar início ao nosso Evangelho no Lar, vamos dar início com a nossa prece inicial. Então, eu convido a você, não importa onde você se encontre, não importa o local que você se encontre, que você possa se sentir à vontade, fechar os seus olhos, que possa levar o pensamento a Deus, que possa mentalizar Jesus à porta da sua casa, que possa, neste instante, abrir a porta da sua casa, simbolizando a abertura do seu coração para o Mestre Jesus. E venha e convide. Jesus, entra na minha casa. Jesus, entre no meu coração. E juntamente com Jesus, peça humildemente a Jesus que possa percorrer cada cantinho da sua casa, cada cantinho do seu lar, que essa luz do Mestre Jesus traga paz, traga equilíbrio, traga a harmonia necessária para que possamos juntos, neste momento, estudar um pouco mais do Evangelho, um pouco mais da doutrina dos Espíritos e aprendermos juntos. Que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos dando continuidade e agora vamos passando para a nossa leitura de apoio. E essa leitura de apoio quem vai fazer para a gente vai ser a Eunice. Vamos lá, Eunice. Vamos lá. Vamos ver a mensagem aqui do livro Pão Nosso. Vamos ver aqui o que o nosso querido Espírito de Emmanuel nos traz para o dia de hoje. Capítulo 99, com ardente amor. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. Pedro. Não basta a virtude apregoada em favor do estabelecimento do reino divino entre as criaturas. Problema excessivamente debatido, solução mais demorada. Ouçamos individualmente o aviso apostólico e enchamo-nos de ardente caridade uns para com os outros. Bem falar, ensinar com acerto, e crer sinceramente são fases primárias do serviço. Imprescindível trabalhar, fazer e sentir com Cristo. Fraternidade simplesmente aconselhada a outrem constrói fachadas brilhantes que a experiência pode consumir num minuto. Urge alcançarmos a substância, a essência. Sejamos compreensivos para com os ignorantes, vigilantes para com os transviados na maldade e nas trevas, pacientes para com os enfermiços, sereno para com os irritados e, sobretudo, manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Raciocínio pronto, habilitado a agir com desenvoltura na terra, pode constituir patrimônio valioso. Entretanto, se não lhe falta coração para sentir os problemas, conduzi-los e resolvê-los no bem comum, é suscetível de converter-se facilmente em máquina de calcular. Não nos detenhamos na piedade teórica. Busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro.
A caridade celeste não somente espalha benefícios, irradia também a luz divina. Uma mensagem aqui recheada de tudo aquilo que a gente trabalha no nosso dia a dia, né? Caridade, o amor ao próximo, a tolerância para com aqueles que são diferentes de nós, cuidado, muito cuidado com aqueles que são colocados no nosso caminho. Existe um porquê de tudo isso, né? Exatamente. Linda mensagem. Linda mensagem mesmo. E nós vemos nessa mensagem que em todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, seja na casa, seja em casa, seja no trabalho, seja no ambiente do condomínio que a gente se encontra, em todos os momentos a gente tem oportunidades de pôr em prática esse ensinamento que Jesus nos traz, né? Que é a tal da caridade que a gente fala sempre. Quando nós vamos estudar a doutrina espírita, a gente vai lá na questão 886, que fala da definição de caridade, como entendia e praticava Jesus, né? Então o texto fala um pouco disso, que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições e perdão das ofensas. Então nós vemos que a caridade não é só o auxílio material. A caridade é você saber ouvir, você saber dar um sorriso a quem tem necessidade naquele momento. Muitas vezes um abraço que você dá pode salvar o dia de uma pessoa, né? Então é o tempo todo buscarmos exercitar esses itens que fazem parte desse grande ensinamento que a doutrina espírita vem nos mostrar, que é a definição de caridade como Jesus entendia. Você ia falar alguma coisa, Anderson? Não, eu concordo plenamente, né? E é um trabalho maravilhoso. É uma oportunidade bendita que é sempre nos dada, né, a cada um de nós. E é um momento que a gente tem que buscar sempre, dentro do nosso ser, esse momento. Não só com Deus, com Jesus, mas com a espiritualidade também. É a nossa transformação, né? Que essa caridade, ela nos traz a salvação, né? E ela nos conduz também a caminhos maravilhosos. São aprendizados que nós temos uns com os outros, quando a gente pratica a caridade. Quando a gente tem a certeza do que nós estamos fazendo, sem exigir nada em troca, mas que a gente faça isso com amor, com simplicidade, com humildade. É uma tarefa bonita, e é algo que nós temos que trazer dentro de nós sempre, procurando nos mover sempre para que isso funcione dentro de nós, no nosso ser. É um encontro, Exatamente. né? E é uma graça divina maravilhosa. E assim, e também para a gente que estamos estudando, que estamos buscando aprender um pouco mais, né? É importante a gente pensar, não adianta eu esperar ter vontade de fazer. Não adianta ter vontade de fazer. É importante eu procurar exercitar. A gente tem N oportunidades para ajudar. A gente tem os asilos, a gente tem os orfanatos, a gente tem as ONGs que a gente pode participar e ajudar. E assim, Sim. infelizmente, em alguns momentos da nossa vida, a gente fica esperando a oportunidade. Então, quando a gente começa a praticar, começa a verificar, olhar o problema do outro, verificar que o outro está passando por dificuldades, a gente vai abrir a nossa mente e vai com certeza atrair a orientação dos benfeitores amigos, a orientação da espiritualidade, que vai nos auxiliar nesse trabalho, com certeza. Eu achei maravilhoso uma busca constante, nesse né? texto. Perdão, Anderson, pode continuar. Nós tivemos um cruzamento de informações. Fala aí, Catiúcia. Eu achei maravilhoso, porque o tempo todo, em todas as ações, o amor estava presente. Então, em todos os atos, para todos aqueles que foram encontrados no caminho, estender a mão. E o amor foi sublime em todos. Então, é aquele olhar de amor, ouvir de amor,
as palavras com amor e as atitudes com amor, onde quer que possamos ir. Acolher essas pessoas que estão tão assim, desesperançosas, tão necessitadas desse acolhimento que o amor proporciona. E quando a gente acha que a gente não é capaz, que a gente não consegue fazer, a gente está subestimando a nós mesmos. Porque essa simples atitude, né, essas simples atitudes podem elevar uma alma, podem elevar uma autoestima, pode dar uma ideia, porque aqui na Terra nós somos instrumentos do Senhor. E nós sabemos ali servindo de servos, né? Levando a palavra certa, levando o ombro amigo, levando sempre a quem necessita o acolhimento, né? Seria isso. Exatamente. Então nós vemos aí que nós temos em vários instantes da nossa vida, em vários momentos do nosso dia, oportunidade de ser instrumentos na mão da espiritualidade, né? Então que nós possamos um pouquinho com essas reflexões procurar observar esses momentos, né? E nos preparar para ele. E esse nos preparar para ele é procurar estudar o Evangelho, procurar ler bons livros, procurar ter boas informações para que nós possamos edificar o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, para que no momento certo a gente esteja pronto para auxiliar. Então a gente vai de gota a gota, de pouquinho em pouquinho, aprendendo um pouquinho e auxiliando cada vez mais. E é isso aí. E é isso que é lindo. O pouco em cada um que vira muito. É muito perfeito. Eu sozinha não dou conta, juntos a gente dá conta de muita coisa, né? Juntos somos mais fortes, né? Como Isso se diz, mesmo. né? Sim. Então é isso aí. Então, antes da gente dar continuidade, passar para a leitura do Evangelho, que o Anderson vai fazer para a gente vai dando boa noite para quem entrou depois, a Regina Souza, a Isabela, a Lia Fernandes. Boa noite para vocês que estão nos acompanhando, tá? E vamos agora para a leitura. Boa noite. E agora vamos dando continuidade com a leitura do Evangelho. Bora lá. Anderson, seu microfone está desligado. Uai. Agora sim. Ligou? Ligou. Desculpe. Vamos de novo. Lá, então. Nós vamos fazer aqui o capítulo 19 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, A Fé Transporta Montanhas. O Poder da Fé. Item 1. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-lhe de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele caiu frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa incredulidade. Porque eu vou-lo digo, em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali. E ela se transportaria, e nada vos seria impossível. São Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 20. No item 2, ele fala para nós o seguinte: no sentido próprio,
É certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra, que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas. São outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos. Nas pequenas como nas grandes coisas, a que é vacilante dá a incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles que se quer combater, ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. Então, quando ele traz isso para nós, é muito interessante que todos nós, né, a gente ouve muito no Evangelho essa questão da fé, né, quando Jesus fala, se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias essa montanha, transporta-te daqui para ali. Aí, quando ele traz esse grão de mostarda, a gente fica pensando assim, um grão de mostarda é uma coisinha bem pequenininha. Mas quando você planta aquele grão de mostarda, quando você começa a semear aquela semente, a cuidar dela, a jogar água naquela semente, aquele grão de mostarda ele começa a crescer. Ele começa a se fortalecer, ele se torna robusto e forte. Então ali ele se torna uma coisa maravilhosa. Então quando ele traz para nós essas questões, as nossas dificuldades, ele quer também que a gente seja assim, como um grão de mostarda. Que a gente comece a semear naquilo que nós acreditamos, que a gente comece a trazer dentro de nós essa semente e deixar que ela floresça e cresça através dos nossos atos, através das nossas atitudes e do nosso comportamento. Mas, acima de tudo, que nós possamos crer, acreditar que nós podemos crescer e se fortalecer. E quando a gente se fortalece, a gente se torna imbatível. Porque que nós cremos que nós podemos. É o que ele diz ali. Eu tenho que crer, eu não tenho que ser uma pessoa incrédula. Eu tenho que acreditar na minha força. Eu tenho que acreditar no meu poder. Mas eu tenho que crer também no Senhor, que está sempre com cada um de nós, para nos fortalecer, nos amparar e nos auxiliar naquilo que nós precisamos para poder fazer da nossa fé e torná-la imensa, né? Mas que seja aquela fé resignada, que seja aquela fé resiliente, que seja aquela fé generosa, bondosa, simples e humilde, aquela fé que vai encher o nosso ser de bondade, de humanidade e de atenção para com o nosso próximo. Aí entra, junto com a fé, o amor ao próximo. E quando você recebe uma missão, onde você tem que ajudar aquela pessoa, você coloca amor. E quando você coloca amor, você tem fé que isso vai dar. Perfeito. Né? E em Tiago, ele fala que a fé sem obras, ela é morta. Então, não adianta também a gente ter fé e falar assim, eu tenho fé. E ficar falando, eu tenho fé. Mas para você ter fé, qual é o tipo de obra que você faz para que essa fé realmente aconteça dentro de você e dentro daqueles que esperam de você algo? Né? Então você tem que fazer algo também para que essa fé ela se transforme em uma obra onde você vai estar auxiliando
você vai estar levando algo de bom para alguém, e aquela pessoa vai receber ali aquilo dali através da sua oração, da sua prece, do seu sentimento de amor, do seu abraço, da sua atenção. Então você está ali produzindo algo. Então, para a fé ser verdadeira, para a fé ser aquela fé inabalável, você tem que fazer as suas obras. E as suas obras vêm através das suas virtudes. Aquilo que você faz pelo teu próximo e por você também. Que não adianta nada você querer auxiliar se você não está bem consigo mesmo. Como ajudar se você não crê em você? Então você tem que acreditar em você para poder auxiliar o teu próximo. Então o poder da fé tem aí. É você acreditar. Olha, eu acredito. Eu oro, acredito, eu tenho fé. Eu tenho fé que você vai melhorar da sua doença. E eu vou te auxiliar. Como? Motivando, auxiliando aquela pessoa a não se entregar, mas você levando mensagens de otimismo, levando o seu calor humano, levando o seu afeto por ela e mostrando para ela: olha, eu estou aqui contigo. Nós vamos vencer juntos. Tenha fé. Então é bem isto que o Evangelho vem trazer para nós, o poder da fé. Então ela pode transportar muitas coisas. Inclusive, ela pode te levar a ser sempre essa ponte de auxílio a todos aqueles que necessitam, desde que você faça a obra perfeita conforme os desígnios do Senhor. É isso aí. E escutando você falar, eu lembrei um pouco desses dias, eu escutei a falar da definição, né? A definição de mediunidade, né? Isso aí vem de encontro, né? A gente costuma entender que a mediunidade é ser intermediário, né? Intermediário entre o plano espiritual e o plano material. Mas nós vemos com os seus comentários, com o ensinamento do Evangelho, que essa mediunidade, esse ser intermediário, é a gente buscar ser intermediário do bem, buscar ser intermediário do amor, da paciência, do respeito, em todos os momentos. E com isso, a gente cultivando essas virtudes que o Anderson comentou, através da prática, sempre da prática, porque pode parecer bonito a gente falar e achar que é fácil se conseguir fazer isso de uma hora para outra, mas não é bem assim. Existem coisas que eu não consigo fazer hoje. Existem atitudes que eu ainda não consigo ter, mas outras que eu tinha, hoje eu já não tenho. Então é importante a gente lembrar de todos os dias fazer buscar esse autoconhecimento e ver o que está melhorando também. Não só apenas olhar o seu próprio defeito, mas sim olhar aquilo que se está desenvolvendo. Mas se hoje eu não consigo, amanhã eu vou conseguir. E aí por diante. E cada vez mais a gente vai pondo em prática, vai exercitando a nossa fé, porque a gente estuda o ensinamento de Jesus, né, nosso guia, nosso mestre, nosso modelo, né, mas como ele exemplificou, a nossa função aqui é exemplificar também. O nosso melhor cartão de visita do Evangelho são nossos exemplos, nada mais. Ninguém quer comentar? Tem um ponto aí muito interessante que o Anderson comentou a respeito da fé na resiliência, na resignação, né? E eu acho muito importante, quando a gente fala de fé, é uma palavrinha tão pequena, né? Mas tão difícil da gente alcançar. E um dos pontos que eu acredito muito é que a fé, e isso às vezes a gente aprende muito com a vivência do dia a dia, é que ter fé nem sempre é querer aquilo, é achar que vamos conseguir aquilo necessariamente que a gente deseja, né? A fé, ela está aí também em pedir ao alto, né? Em pedir ao nosso Pai aí que nos provê o melhor, né? Que nos fortaleça nas nossas dificuldades, que nos traga o alento que a gente precisa
também, né? Porque tem coisas que a gente sabe que já estão escritas e que nós vamos passar por elas, mas que a gente passe da melhor maneira possível. Isso aí. Sabe o que eu acho interessante? Juntando tudo isso, todos os comentários, eu acho incrível a didática, né? A pedagogia de Jesus. Ele utilizava da natureza para se fazer inteligível. Então, ele usou aí a semente, né, para o trabalhador do campo, dentro da seara e tudo mais. Mas para a gente plantar uma semente, é necessário primeiro preparar o terreno, é necessário cultivar a terra, é necessário, na hora que planta, ter os cuidados necessários, senão a gente perde. E principalmente, depois que plantou, é necessário a paciência. Nenhuma semente vai germinar da noite para o dia. Nada vai acontecer de uma hora para outra na natureza. Então, a nossa fé, a nossa confiança em Deus, ela tem que ser calma, tranquila, observando a natureza. Se nós olharmos, tem as fases da lua, as estações, a gestação do ser humano, dos bichinhos, o período de germinação das plantinhas. Tudo isso demanda tempo. E por que na hora da fé a gente vai agitar? Na hora dos momentos difíceis, né? Nós vamos desesperar. É o momento de confiar, de esperar, com calma, com resignação, porque vai ter solução, porque vai passar. E que a gente aprenda cultuando o amor e não cultuando a dor. A dor é inevitável, mas a intensidade que a gente dá a ela, que é relativa. Então, que aprendamos a servir a fé raciocinada, aquela que a gente sabe que não acontece, como a Eunice bem colocou, que não acontece nada de uma hora para outra nas resoluções dos nossos problemas. Então, que aquietemos o coração, que tranquilizemos, porque mente agitada é muito complicado de resolver problema, é muito complicado de viver uma situação difícil. Mas a mente tranquila traz soluções, traz a serenidade para enxergar além de aquilo que a gente está vendo. Então, a fé, ela é incrível. Basta observarmos a natureza, obedecermos o tempo de Deus e acreditar de todo o coração e com toda a tranquilidade, né? Com o nosso esforço. Como o Anderson mesmo leu lá no início, né? É necessário uma palavrinha muito simples. Força de vontade. A gente tem que ter vontade. E a vontade vem lá do nosso íntimo. E a gente consegue. A gente consegue. É uma luta diária e íntima, né, gente? É isso aí. Alguém gostaria de complementar, Eunice? Não, é isso aí, tudo que foi falado é isso mesmo. Anderson, vai comentar mais alguma coisa? Foi maravilhoso o que a Katiuska trouxe aqui. Foi maravilhoso. Ela conseguiu dar o final para tudo que nós falamos aqui. Né? Conseguiu Teve resumir o princípio, bem. teve o meio e teve o fim. É E isso foi aí, muito então. bonito o que ela trouxe. Né? E valeu muito por hoje. Conseguiu resumir muito bem. Não, e legal que nós participamos hoje, foi uma experiência nova, e a gente aproveita para convidar todos que estão assistindo, que possam compartilhar esse nosso momento, que possam estar semana que vem junto com a gente, que aquele que, se não colocou, ainda quiser colocar o seu copinho de água, agora nós vamos passar para a nossa vibração, você pode colocar o seu copinho de água, a sua garrafinha, para que a gente possa vibrar juntos. E semana que vem, temos um encontro marcado a partir das 8 horas, tá bom? Catiúcia, você vai fazer a vibração para a gente?
Catiúcia, Hoje, tá logo ouvindo? eu, assim, de cara, ó. De Eu cara. faço. Então tá bom, meus amigos. Tá travando um pouquinho aqui. Tá. Então nós vamos dando continuidade, vamos partindo para o encerramento do nosso evangelho. E nós vamos mais uma vez elevando nosso pensamento a Deus, mais uma vez nos unindo a Jesus, a espiritualidade amiga que nos envolve, que nos acompanhe nesse instante ao nosso lado, em nossa casa, seja onde se quer que nós estivermos nesse instante, que nós possamos juntos acompanhar a Catiúcia nas nossas vibrações e o encerramento do nosso Evangelho da noite. Vamos rogar a espiritualidade amiga, ao nosso anjo guardião, a Jesus, mestre irmão amado, a Deus nosso Pai misericordioso, que adentre nesse momento os nossos lares, envolvendo cada canto em tua luz, em teu amor, e que essa luz possa invadir o nosso ser, invadir os nossos corações, levando para bem longe de nós todos os sentimentos de angústia, de tristeza, de medo, e transformando todos esses sentimentos pouco nobres em uma paz, em uma tranquilidade que transcende a nossa compreensão. Inspire e expirem essa luz divina. Inspire e expirem, tranquilizando ainda mais o nosso ser. Imaginem essa luz expandindo do teu corpo, tomando conta de todo o bairro, de toda a cidade, de todo o estado, país, todo o nosso planeta. E juntos em vibrações amorosas, enviemos energias de cura aos hospitais, às casas, aliviando todas as dores do corpo, da alma e do coração. Socorra, Pai amado, a cada coração desesperançoso, a cada coração que clama por Ti e ainda não tem os ouvidos abertos para Te ouvir, que não consegue enxergar a Tua luz divina, que tanto estende a mão para nos socorrer. Acolhe e proteja, Pai, cada morador de rua, cada família que passa necessidade e cada irmão que ainda não escutou o Teu chamado. Fluidificai essas águas que iremos beber. Fluidificai as águas de todo, Senhor, para que possam receber esse remedinho salutar que vem do alto, aumentando a confiança, a vibração e a fé em Ti. Agradecemos ao alto por esse socorro imediato, por esse alívio, por essa luz, e que ela permaneça conosco durante toda a semana, em nossas mentes e nosso coração. Sê conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Vagarosamente vamos voltando à nossa consciência, inspirando e expirando bem lentamente, trazendo o nosso corpo para aqui e agora, a
nossa mente. Vamos abrir os nossos olhos. Voltamos. Está todo mundo bem? Que assim seja, Graças a graças a Deus, que a espiritualidade amiga nos permita que estejamos reunidos na próxima semana para mais um Evangelho no Lar, na sua simplicidade. Um abraço, gente, obrigado pela participação de todos que nos acompanharam pelas redes. Um abraço para o Anderson, para a Catiúcia, para a Eunice, que nós estivemos aqui juntos. Obrigada pela oportunidade, Fernanda. Obrigada, gente, pela companhia. Obrigada. E a reflexão. Até breve. Até breve, até semana que vem. A amiga nos permita. Um abraço, gente. Obrigado.